Sr. Presidente. Então, queria, em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Filipa Mourão da Fonseca, ex-chefe de gabinete do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais e que coordenou, em 2016, o Grupo Técnico para a definição dos critérios e avaliação da reorganização do território das freguesias, juntamente, como já referiu, com representantes do Governo, a Associação Nacional de Freguesias e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Cumprimento também todas as senhoras e os senhores deputados. Estamos aqui hoje a debater a proposta da Lei do Governo sobre o regime jurídico da criação de freguesias, baseada nas conclusões do relatório apresentado pelo grupo técnico que coordenou. Por isso, o PSD entendeu fundamental realizar esta audição. Este grupo técnico coordenou, elaborou à época um inquérito aos autarcas, como referiu, e deixou-nos um documento muito útil. Ouvindo as freguesias, o inquérito mostra-nos, ao contrário do que muitos garantiram, que a reforma de 2013 teve uma larga aceitação por parte dos autarcas eleitos nessas eleições, pois conclui que entre as freguesias agregadas, que 74% não pretendem reverter a reforma e que a mesma trouxe mais vantagens nos serviços prestados à população e maior eficiência na gestão dos recursos e despesas. Acresce ainda que há muitos casos e bons exemplos do processo de reorganização territorial desencadeado e muitos casos onde foi possível chegar a consenso para a agregação, que a mesma trouxe escala e competências. Neste contexto, gostava de aqui deixar claro que o PSD sempre disse estar disponível para melhorar, com ajustamentos, o atual mapa de freguesias, feita uma criteriosa monitorização e avaliação e depois de decorrido o tempo suficiente para que pudesse ser feita de forma mais sustentada. Sempre dissemos também que se devia ter em conta as particularidades das freguesias urbanas e das freguesias rurais, tendo em atenção as diferenças que resultam do litoral e do interior do nosso país. E sempre defendemos também que esta matéria teria que ser devidamente estudada por especialistas para que os autarcas e todos os portugueses tenham toda a informação que lhes permita ter uma noção exata sobre o significado, os termos e as implicações de um novo regime. Doutora Filipa Fonseca, o PSD entende que a opinião dos especialistas que estudaram esta matéria é muito importante e, por isso, para um debate sério e esclarecedor, gostávamos que nos elucidasse sobre algumas questões. A primeira questão que lhe coloco diz o seguinte: considera que a reforma territorial das freguesias implicou uma libertação de recursos financeiros colocados ao serviço dos cidadãos, assente numa melhor gestão de todo o património agregado na generalidade dos casos que estudaram? Segunda questão: o que concluiu de mais relevante o estudo que efetuou e que é agora importante deixar como mensagem para ser considerado em sede de processo legislativo? Terceira, reconhecendo as assimetrias e as diversidades territoriais, históricas, culturais e sociais do nosso território, que dificultam a utilização de um critério único extensivo ao mesmo, qual a sua opinião sobre a proposta de lei do Governo e sobre os critérios considerados na mesma, bem como dos requisitos inerentes a cada uma delas, sendo que alguns são de verificação obrigatória? Quarta questão: estamos a cerca de 8 meses das eleições autárquicas nacionais e num quadro de fortes constrangimentos económicos, sanitários e sociais. Considera, por isso, adequado o timing para a discussão destas iniciativas legislativas que visam produzir um regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias? Por fim, considera adequado o período mínimo de 3 mandatos relativamente à existência de novas freguesias, considerando, nesta proposta de lei, para garantir uma estabilidade territorial? Muito obrigada.